Sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal Bispo Valmir Paulino. E vamos continuar com um tema que eu comecei falando de falsos profetas. E o que um falso profeta profere? Falsos profetas proferem heresias. E eu estou falando de muitas heresias. Nesse vídeo eu quero falar de algo curioso, de curiosidades. Como os apóstolos, como os pais da igreja tratavam as heresias. Quando surgiam heresias no seio da igreja, como os pais da igreja, os bispos, os pastores ali a partir do segundo século, como eles reagiam? E eu quero falar para vocês de uma história, de um fato histórico que aconteceu com um dos apóstolos do Senhor Jesus, apóstolo João. Esse relato que eu vou passar para vocês não está nas Escrituras, mas está em livros da história da igreja. E quem conta ele é o Bispo Irineu de Lyon, que foi um dos primeiros pais da igreja do século II e também foi um dos principais teólogos do segundo século. Ele narra algo interessante a respeito do apóstolo João. Ele recebe informações de Policarpo. Policarpo foi um discípulo direto do apóstolo João, foi um bispo de Esmirna. E ele contou algo interessante que aconteceu com a vida do apóstolo João. O apóstolo João chegando em Éfeso, na cidade de Éfeso, e ele ia entrar em uma espécie de mercado público na cidade de Éfeso. Mas, de repente, o apóstolo João, com alguns dos seus discípulos, fica sabendo que dentro desse mercado estava um dos grandes hereges do seu tempo. O nome dele era Cerinto. Você já ouviu falar desse nome, Cerinto? Quem era Cerinto? Cerinto era um falso profeta que ele proferia heresias a respeito da cristologia de Cristo, a respeito da pessoa de Jesus. Cerinto dizia que Jesus foi simplesmente um homem comum, uma espécie de docetismo que surge do gnosticismo. O que era que os docetistas diziam? Que no momento que Jesus é batizado, através de João Batista, no seu batismo nas águas, ele recebe o Espírito de Cristo. Ele recebe Cristo, ele recebe a divindade. E ali ele se torna Deus. Mas antes dele subir à cruz, o Cristo ungido, o Cristo divino, sai do corpo de Jesus. E Jesus morre. Era uma espécie de heresia. E o apóstolo João não tratava hereges no seu tempo, nem os apóstolos e nem os pais da igreja dando colher de chá, não, gente. E de repente Cerinto está nesse mercado. Olha a declaração do apóstolo João, falando para os seus discípulos. Eu vou ler aqui que eu anotei. Ele diz assim, fujamos daqui. O prédio pode desabar, pois o inimigo da verdade está aqui. Por quê? Porque ele negava a cristologia de Cristo. Ele negava a humanidade de Jesus. Ele negava a divindade de Jesus. Jesus foi homem, 100% homem e 100% Deus. Essas naturezas eram unidas, unificadas. Nós chamamos de união hipostática, quando nós estudamos a cristologia. Mas algo que me chama a atenção era que os apóstolos e os pais da igreja não toleravam hereges no seio da igreja. Gente, eles tratavam herege, era chumbo grosso, era sebo derretido, que nem diz aqui no Ceará. Eles não toleravam, que na igreja contemporânea tolera hereges hoje, na maior cara de pau. Não, era chumbo grosso. O que é que o apóstolo João diz? Saiamos daqui, senão o prédio vai desabar sobre nós. Porque aí está o inimigo da verdade. E quando ele escreve na sua primeira carta, em 1 João, olha o que é que ele diz. Eu vou colocar aqui o meu óculos, tá bom? Olha o que é que ele diz. Isso é em 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Olha só. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus.
E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Olha só, gente. Para João, negar que Jesus veio em carne era um sinal do espírito do anticristo. Quando nós lemos 1 João, o apóstolo João está combatendo as falsas heresias que já era presente ali no primeiro século, a respeito da pessoa de Cristo, a respeito de Jesus Cristo. E ele combate. Ele diz que esses espíritos, essas pessoas, pertencem ao anticristo. E é assim que nós devemos agir, queridos, com falsas heresias. Você sabia desse fato curioso da vida do apóstolo João e Cerinto? Que coisa interessante, né? Da vida de um homem que foi chamado por Cristo o apóstolo do amor. Ele tinha amor, mas o verdadeiro amor não tolera erros. O verdadeiro amor não tolera falsas doutrinas que tenta desfigurar a doutrina verdadeira, que tenta destruir a doutrina verdadeira, que é a doutrina de Jesus Cristo. Jesus é Deus. Jesus veio em carne. Jesus teve uma alma. Jesus se entregou na cruz do Calvário como homem, mas também ele era Deus. Ele morreu por mim e por você. O que os líderes contemporâneos têm que fazer? Os pastores, os bispos, os homens de Deus, os líderes da igreja. O que eles têm que fazer no atual cenário? Guardar a igreja contra as heresias. Não tolerar hereges. Essa é a verdade. Aguarde que eu vou fazer mais vídeos sobre isso, de outros homens de Deus, como eles tratavam as heresias no segundo, no terceiro, no quarto século. Eu falo do período patrístico, o período dos pais da igreja, ok? Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like e fica aqui comigo, fica na bênção, fica na paz, até os próximos vídeos. E não esqueça de comentar, viu? Comenta aqui o que você achou do vídeo, tá bom? Tchau, tchau.